Queridos irmãos, queridas irmãs, paz em nossos corações. Hoje são dias gloriosos, disse os Espíritos Nobres. Apesar dos desafios existenciais, a misericórdia divina continua no comando. Jesus Cristo, como médico das almas, vem socorrer-nos nas horas graves que atravessamos, mas também Ele está conosco nos momentos felizes, comemorando conosco a nossa conquista e também nos soerguendo quando tropeçamos, quando tombamos. Então Jesus é tudo na nossa vida. Ele é o nosso caminho, é a verdade e a vida. E narra as tradições budistas que certa feita o príncipe Siddhartha Gautama, mais tarde iluminado Buda, caminhava ele pela floresta com seu discípulo amado Ananda. Já bastante velho, cansado, ele pegou sua marmita de esmolas, como narra a tradição, e disse para Ananda: a 7 quilômetros, a 3 quilômetros atrás aproximadamente, tem um rio. Vá a esse rio e pegue água para mim, que eu estou com sede. Ananda, um discípulo obediente e fiel ao seu mestre, amigo, ele retornou aproximadamente 3 a 7 quilômetros. Quando ele retornou para pegar a água no rio, passava-se carro de boi, e a água tornou-se imunda. A lama que se encontrava no fundo, as folhas secas que se encontravam na borda do rio, vieram para o meio, e a água ficou barrenta. E então Ananda voltou, e ao chegar ele narrou para Buda e disse: mestre, adiante daqui, aproximadamente 3 quilômetros, há um outro rio, porque de onde eu voltei, a lama havia tornado impossível sorver a água. Buda olhou para Ananda com carinho e desvelada compreensão, lhe disse: retorna ao rio e busque água. Mas mestre, é impossível pegar aquela água. Retorne ao rio, Ananda, e busque aquela água. E ao chegar, não adentre dentro do rio. Se a água estiver ainda suja, senta na margem e começa a observar que com o tempo a lama vai assentar-se e as folhas vão ser levadas pela correnteza e você apanha a água. Ananda voltou. Chegando ao local, a água já estava mais limpa, mas ainda turva. Ele, obedecendo o conselho do mestre de Buda, ele sentou na margem do rio e ficou a olhar, a meditar, que à medida em que a água movimentava-se, a lama sentava-se no fundo e as folhas secas eram levadas pela correnteza. Chegado certo momento, o rio estava límpido, a água potável. Ananda encheu a marmita e retornou. Ao chegar-se, ele ajoelhou aos pés de Buda, que estava sentado
a descansar-se e disse: obrigado, mestre. E Buda olha para o discípulo e lhe responde: eu que tenho que lhe agradecer, Ananda, por você ter buscado água para mim, ter me auxiliado. Mas eu que tenho que lhe agradecer, mestre, porque quando o Senhor mandou que eu retornasse, eu estava com raiva, eu estava chateado, eu estava ansioso para lhe responder. Entretanto, quando eu sentei à beira da margem do rio, eu notei que meu interior é como um rio. À medida que eu fico à margem olhando, eu observo a lama, que significa os meus conflitos, os obstáculos emocionais que surgem, as dificuldades de relação, de alto amor, todos os meus conflitos, notei que eles apresentam-se como a lama. E aqueles conflitos mais comuns do cotidiano são as folhas secas. Então, mestre, eu queria lhe agradecer. Agora sei que todas as vezes em que eu me encontrar nesse estado de ansiedade, eu vou sentar à margem de mim mesmo e olhar para dentro do meu rio interno, da minha consciência, e esperar essa lama baixar, as folhas passarem e sorver a linfa pura, que é o amor de Deus, que é o encontro com Nirvana, para que eu possa iluminar. Porque enquanto houver lama no meu íntimo, a iluminação será impossível por causa da ansiedade. E ansiedade, diz o Espírito Joana de Ângeles, é o reflexo dos erros de antanho. Devido às inúmeras reencarnações que temos, nós que somos reencarnacionistas, todos os erros, todos os crimes, tudo aquilo que nos causam conflitos, estão registrados no nosso corpo espiritual, na consciência espiritual, que vai refletir em nós no corpo físico. E em determinada data é impossível guardar esses conflitos, porque eles vão emergir-se. Nós vamos fazer uma catarse, e essa catarse geralmente é na dor. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, a ansiedade, ela surge justamente nesta hora, porque tememos encarar essa lama, os nossos conflitos, ao invés de deixarmos que eles surjam e fazemos uma análise racional, objetiva, para encará-los, para resolvê-los. A maioria faz uma fuga espetacular, às vezes foge daquele problema e cria um outro problema, porque à medida em que nós vamos tendo os conflitos, nós vamos emitindo essas emoções para o corpo perispirítico, que vem carregado com esses conflitos e lança no nosso sistema endócrino
onde vão produzir as enzimas necessárias, os hormônios e, não raro, em grande quantidade, a adrenalina. E é nesse momento em que nós começamos a nos perturbar, porque esses conflitos vêm em forma de sensação, de medo, porque a ansiedade é provocada pelo medo, o medo da dor, o medo do sofrimento, o medo das perdas, o medo do adoecer, o medo da morte. Então é um instinto natural, a ansiedade. A ansiedade boa, quando nós estamos aguardando um resultado, seja uma mensagem de um ente querido, um filho que vai nascer, ou alguém que nós estamos esperando de viagem, ou um resultado de um vestibular, de um pedido de emprego, são as ansiedades naturais. Quando elas passam, ou a ansiedade passa para ser uma ansiedade patológica, onde começa a surgir as sudoreses, as palpitações cardíacas, a respiração ofegante, a dor no estômago por causa de muito suco gástrico provocado pela adrenalina, nós vamos entrar num outro processo, a depressão. Porque vai haver uma queima de fluido vital. Então, o trabalho incessante dos neurônios impulsiona as células a cada vez mais a um trabalho incessante na produção do açúcar, na produção de fechar os vasos para imprimir mais sangue no coração e para oxigenar o cérebro. Então, nesse processo, há um desgaste imenso, fisiologicamente. Aí surge a depressão, e geralmente a depressão bipolar, porque a ansiedade leva-nos à euforia, ao medo do futuro. Começamos a imaginar, porque quando não conseguimos decodificar o conflito, encará-lo, o ego entra em revolta e cria conflitos íntimos ao ser espiritual para fugir da dor. Então, nesse processo da ansiedade, desse desgaste energético, celular, psicoemocional, chega um ponto no pico, ele começa a perder essa vitalidade e vai para a depressão, a tristeza. E quando chega naquele estado melancólico, de dor, é como se nós fôssemos ao futuro, e chegando no futuro, não encontramos o problema a ser resolvido. Retornamos ao passado e lá ele se encontra, mas tememos ficar ali para resolver, tentamos voltar novamente ao futuro, fugindo. Por isso que acontece a bipolaridade. E nesse retorno da euforia para a tristeza, da luz para a sombra, entre aspas, é que ocorre o suicídio. É onde a pessoa fica com medo de sofrer, porque a depressão dói. A depressão dói no corpo, na mente e na alma. É uma dor que não tem remédio. Os remédios psiquiátricos nos ajudam a curar. É indispensável a busca de um psiquiatra, nos casos mais graves, um psicólogo que irá nos conduzir
para compreender, para encarar com sua palavra otimista, com as suas técnicas de autoestima, para nos levar a não temer o enfrentamento dos nossos equívocos de vidas passadas, ou às vezes dessa vida provocado pela culpa e pelo medo. Então, qual o melhor medicamento? Nós. Eu acreditar que o medicamento psiquiátrico vai me ajudar-me na formação das enzimas que meu cérebro não está produzindo. Eu saber que a palavra amiga do psicólogo vai me ensinar a lidar com o conflito, com a dor. E muitas vezes essa dor é provocada na infância desta vida ou de vida passada, porque a criança ela tem muita necessidade da presença paternal e maternal, e às vezes quando ela não se sente amada, ela vai fazendo essa ansiedade. Ou então quando nós provocamos medo do bicho-papão, do escuro, ou às vezes os castigos nos quartos escuros, a criança vai sentindo desamada, não amada, e cria essa ansiedade. Para ela agradar os genitores, ela faz de tudo, ela chama a atenção. Às vezes a peraltice, o choro, a carência afetiva começa a criar a criança ferida, que é muito falado na psicologia, na doutrina espírita. E à medida que nós crescemos, ficamos jovens ou adultos, aquela matriz de dor vai gerar um efeito que vai trazer essa ansiedade, a insegurança, o medo. Às vezes os pais, quando estão ensinando os filhos a um dever de casa, os chamam de burro, os chamam de incompetentes. Isso registra, a autoestima vai ficar baixa, porque mesmo quando ele esquecendo, quando ele enfrenta uma situação que leva a essa catarse, ele desespera, provoca ansiedade. Às vezes a criança não quer comer determinado alimento que ela não gosta, ou não aprendeu, os pais levam a comer à força. Às vezes a criança está com medo de dormir, os pais colocam no outro quarto, porque ela está chorando, e ela vai fazendo uma catarse de abandono. Às vezes ela pede algo, nós negamos, mas não explicamos o porquê. E essa criança vai colocando no seu inconsciente profundo essas matrizes que ela não sabe decodificar. E às vezes, quando surge na adolescência, aquele jovem rebelde, aquele jovem que tenta vencer esse distúrbio emocional, essa dor íntima, muitos enveredam pelo caminho das drogas, do sexo desalinhado, no crime, para provar que são capazes, quando não suicidam, com medo de ser chamado de incompetentes. A ansiedade, quando ela sai do campo da normalidade, é doença. E às vezes muito fala assim, hoje eu estou ansioso, eu estou estressado, eu vou fazer um happy hour com meus amigos, nós vamos tomar uma bebida. E no primeiro momento realmente surge um certo efeito, mas quando o álcool adentra o sistema nervoso central, vem a depressão, porque ele queima o açúcar. Por isso que vem a ressaca. Ele queimou o açúcar, e o açúcar que gerava um estado de bem-estar. É por isso que a maioria come chocolate, coisas doces. Às vezes ele vai no tabaco para acalmar,
Mas a nicotina, o alcatrão, provoca também esses distúrbios patológicos e não resolve o problema. Às vezes ele vai buscar esportes radicais que geram adrenalina, mas depois o cérebro, os neurônios não o produzem, e ele vai buscando constantemente uma forma de manter-se motivado, manter-se com a emoção no alto, mas lá embaixo está uma lama que precisa de ser drenada, porque é uma catarse que faz na dor. Recorrendo à doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno essa resposta. Quando chegamos ao mundo espiritual, pelo processo da desencarnação, ou morte fisiológica, conforme a concepção dos nossos ouvintes, o espírito, ele arrepende dos seus erros. A consciência de culpa leva ele ao arrependimento daquilo que ele não fez ou deixou de fazer, ou dos erros, ou de uma vida infeliz. Então ele pede aos espíritos amigos, o seu anjo da guarda, que ele permita voltar para reparar o erro, que é chamado de expiação. A expiação é um erro que nós temos que cumprir. A prova que esta nossa capacidade, a expiação não. Toda prova é uma expiação, mas a expiação não é uma prova. Ou toda expiação é uma prova, e a prova não é uma expiação. Então expiar, eu venho decidido a mudar, modificar-se. Por isso que surgiu a palavra crise, que é mudança, transformação, é deixar o passado para ir para o futuro, vivendo o presente com harmonia, com os enfrentamentos necessários. Então, quando nascemos, nós vamos trazer registrado na nossa consciência, porque o ser espiritual é a consciência. Nós vamos registrar no corpo perispirídico, que é o segundo corpo do espírito, que é a matriz do terceiro corpo, vamos dizer assim, que é o corpo mental, o corpo perispirídico e o corpo físico. Ele vai colocar aquelas matrizes ali que vão produzir os enzimas ou a falta de certas enzimas. Então, quando ele chega em determinado período, vai haver a catarse para ele reparar o erro. E é nessa hora que nós muitas vezes fugimos, rebelamos, desacreditamos, tememos resolver de uma forma normal, e não raro nós vamos transferir para o outro. Às vezes é para o esposo que é culpado, a esposa que é culpada, os filhos, o governo, Deus, a natureza. Então nós nunca assumimos, ou às vezes assumimos de uma forma dolorida, do alto desamor. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço conquistar, eu não mereço ter isso, ter aquilo, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Essa autodescoberta, ela é importantíssima quando nós usamos o Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então a ansiedade é justamente o convite ao reparar um erro de antânio, e ela vem em dor, porque nós deprimimos quando ansiamos patologicamente, porque o ansioso, ele vive no futuro, porque é uma sensação de já ter conquistado, ter passado de fase, mas geralmente ele vai para o futuro levando o passado de dor,
Por isso que pensamentos pessimistas, medo de não dar certo, de não acontecer, incapacidade. E quanto mais ele trabalha esse pensamento, mais ansioso ele fica, porque mais ele vai evocar as matrizes de dor que a doutora Robb colocou como subpersonalidades. É um dos estudos mais belos que eu já vi para a gente entender o que é isso. A subpersonalidade que ela disse é justamente, ou as subpersonalidades são justamente esses equívocos que nós cometemos. Sentimento de raiva, de mágoa, de dor, de tristeza, de violência quando fomos agredidos. Então, à medida em que eu evoco, que eu vou na subconsciência, no subconsciente, como disse André Luiz, ou no inconsciente individual ou coletivo, como disse Jung, eu vou buscar os eventos que aconteceram comigo na sociedade ou comigo a sós, perante da minha família, de mim para comigo mesmo, os meus erros individuais e os erros coletivos do qual eu passei, as dores coletivas. É muito interessante nós observarmos, com todo respeito, que ao sair dessa pandemia, muitos ao reencarnar vão trazer esse pavor, dessa subconsciência, por causa do pânico. Eles vão ter sempre medo da doença, de uma virose. Pode desenvolver o toque, transtorno obsessivo compulsivo de lavar as mãos o tempo todo. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer higiene, por favor. Não entenda que eu não estou falando, que eu estou falando para não fazer não, mas aí gera com medo, aí gera a hipocondria. E aqueles outros que encaram bem, com dignidade, acreditando na misericórdia divina e tomando os cuidados necessários, ele evoluiu. Ele desenvolveu a coragem. É um espírito que, em encarnações futuras nessa, raramente vai ter uma depressão. Porque ele, no momento de caos, no momento de choque, de dor, ele racionou. Ele buscou compreender a lei de Deus, a lei de ação e reação, que cada um será experimentado nas suas fragilidades e somente resgatar aquilo que deve à própria consciência. Por isso que Jesus diz: cada um será dado conforme a sua obra, mas Deus é amor, porque Deus olha em nós a intenção. Qual que é a nossa intenção? Ela é boa? Então Deus vai ver, porque os nossos erros são promovidos pela ignorância. Então a ansiedade exacerbada, patológica, rouba a nossa paz. Às vezes a pessoa está dormindo, chega de madrugada, acorda com esse pensamento nefasto. E a ansiedade é muito interessante, ela chega sempre na hora imprópria. Ela nunca chega na hora que a gente está bem. Ela é um ladrão que rouba a nossa paz. Olha, se à noite é momento da gente lembrar de algo, um exemplo. Eu tenho uma dívida para pagar, uma duplicata, um cheque para cobrar. O banco geralmente aqui abre 11 horas, 10 horas em algumas capitais. Eu vou lembrar que eu tenho que pagar 3 horas da manhã. E eu fico ali: será que eu vou ter dinheiro? Será que vai dar certo? Não, acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Aí o organismo começa a preparar para o combate, onde o cérebro começa a agir na produção de serotonina, ou noradrenalina, ou cortisol. E no caso da ansiedade, adrenalina e cortisol. Aí gera dor de cabeça. Levantamos irritados, indispostos, briguentos, chateados,
E se continuar aquele pensamento, a depressão. Então o nosso objetivo na vida é vencer a dor, porque a dor é uma mestra. A dor é como uma febre, para a gente entender. Quando nós estamos febris ou febril, significa que tem uma infecção interna. É como um alerta que o corpo dá: cuida, tem uma infecção, às vezes a garganta, às vezes uma virose, tem algo que está errado. É como se fosse um alerta, uma campainha. O que nós temos que fazer? Buscar o médico. E o médico viu, mandar um antibiótico. Mas é muito interessante o antibiótico. Embora estou ao lado aqui de uma companheira da farmacologia, uma farmacêutica, que não vai me deixar errar. Então o antibiótico é muito interessante. Nós tomamos lá, quando nós chegamos, o médico fala: tomar de 6 horas, de 12 em 12 horas. E nós tomamos a primeira dosagem, seja líquida ou madragem, líquido ou drágem. Nós tomamos o comprimido, passa 1 hora, 2 horas, acabou o efeito. E nós sentimos: ó, tô ótimo, a gripe foi embora, a infecção foi embora. E sabe o que nós fazemos? Largamos o antibiótico. Quase toda casa na farmacinha, com as exceções cabíveis, tem um vidro de antibiótico, ou que já venceu, ou que vai jogar fora, mas tem antibiótico. Raramente nós tomamos até o final. O que acontece? O organismo ele ganha uma predisposição orgânica de defesa. Aquele vírus que talvez vai voltar, ele está pronto para vencer aquele antibiótico, que não foi até o final. E o que acontece? Novamente, vamos ao médico. Ah, doutor, tomei um problema. Ele muda o antibiótico, mais forte. Aí fala: vou mandar agora um corticoide. E eu tomo o corticoide. Ai, graças a Deus. E abandono o corticoide. É assim que acontece com os remédios psiquiátricos. Eles dão efeitos colaterais, que muitos falam. Aí eu fico sonolento, mas não dorme sem o medicamento. Aí eu fico grogue, porque não consegue acalmar. É a função dele. Mas o desespero que eu me encontro, a dor que eu me encontro, a ansiedade que eu me encontro, ela tenta anular o efeito do medicamento. Eu conheço pessoas que há mais de 20 anos não dormem sem um sonífero, um Rivotril ou um outro medicamento, e vai aumentando. Chega um ponto que o médico tem que parar, porque começa a dar problema físico, intoxicação. Então por isso que nós temos que resolver o problema. Se é um problema de gripe, vamos cuidar da gripe até o final. Se é uma alergia, temos que tomar o antialérgico. E o antialérgico dá sono. Muitos falam: eu não gosto de tomar antialérgico, me deixa banho, eu tenho que dormir. Mas o organismo tem que desarmar para cuidar daquela parte que está enferma. Aí então nós começamos a justificar. E não raro começamos a automedicar. Comentamos com um amigo: olha, eu estou assim, aí eu também mas eu tenho um remedinho em casa. Ele não é médico. E nós vamos tomando. E o organismo vai iniciando, vai criando uma dependência farmacológica. E quando precisarmos, os neurônios não vão corresponder, porque eles não receberam a substância correta. Só o psiquiatra e o médico, que o psiquiatra é um médico, vamos dizer assim, um clínico ou especialista na área tal, que pode receitar. Então a ansiedade é uma confusão interna, é um distúrbio interno, não é um distúrbio alimentar das emoções, porque eu arrependi, pedi uma reencarnação, mas fiquei preso ali e não tive coragem de mudar, de fazer o acontecido, de reparar. Aí eu começo a adoecer.
Aí eu começo a temer. E como vencer a ansiedade? Primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar. É encarar o conflito. Seja familiar, pessoal ou social, eu tenho que enfrentar. Enfrentar como? Buscar uma solução harmônica para o problema. Por isso que a gente fala, estou em crise. Porque a crise é uma catarse para a mudança. É um impulso da lei divina para que a gente mude, que saia do passado. Se o erro foi no passado, eu tenho que vir para o presente para resolvê-lo. E eu recebo a proteção de Deus, os recursos dos Espíritos superiores. Eu recebo a ajuda dos santos, conforme a concepção de cada um. Nós estamos falando no nível espírita e também não espírita, porque eu não sei se todos são espíritas, para a gente entender. Às vezes eu vou chamar São Francisco, que para nós é Francisco de Assis, ou João Evangelista na sua encarnação, mas é o mesmo espírito, não importa. Então, nós vamos ter esse apoio, mas não vamos ter medo de procurar ajuda. Não vamos tentar achar que nós somos super-homens, super-mulheres. Não. Uma pessoa inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Com seus erros, melhor falando. Uma pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros. Ela nunca deixa chegar naquela situação. Olha, fulano, aconteceu, deixa eu me precaver. Então, meus queridos irmãos, a ansiedade, ela é boa, porque ela que movimenta, ela que nos dá impulso. O atleta, principalmente o corredor, ele produz muita adrenalina para fortalecer os músculos, é muita açúcar, e com treino ele vence uma prova. E quando acaba a prova, o corpo está todo doído. Vocês já observaram que muitos atletas, acaba um jogo, uma partida de futebol, eles entram dentro de um tonel ou de uma banheira de gelo, porque gastou toda a energia. Olha as técnicas, é um tratamento. Isso não quer dizer que o ansioso vai entrar numa bacia com gelo. Eu estou mostrando que eles cuidam. Tem o fisioterapeuta, tem o massagista, tem o técnico, o treino, eles sabem o que pode, o que não pode, as academias, assim é na academia da alma, que nós vamos ter um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes nós vamos precisar. A boa leitura. Mas o ansioso, ele tem dificuldade de ler. Porque na hora que ele abre o livro, vem o problema. E eu peço licença para vocês. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu fui uma pessoa extremamente ansiosa. Ainda sou, mas eu aprendi algumas técnicas com os amigos espirituais. Às vezes eu acordo à noite lembrando de um compromisso. Eu falo para comigo mesmo, não é hora de dormir, viro para o canto e durmo. Mas como, José? Treino. Já passei noite em claro, já tive dificuldade. 3 anos depressivo, de tanto gastar essas energias. Depois de 3 anos depressivo, tem que aprender. Eu aprendi. Concentração. Concentrar nos objetivos nobres. Eu começo a educar o ego, que ele vai me perturbar. Se vocês observarem, quando nós vamos fazer um relaxamento para meditar, começa a coceira, começa a dor, nós começamos a ficar inquietos. É o ego. Ele fazendo um complô para a gente não educá-lo. Então, quando eu começo, vai ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade. Uma coisa que eu queria falar para vocês,
eu gastei 2 anos para me fazer um Pai Nosso, por causa do SPA, Assíduo de Pensamento Acelerado, que gerou o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu ia orar, eu ouvia na acústica da alma, não era espírito, não, era o ego falando: se você errar, sua mãe vai morrer. Aí eu fiquei com medo de orar, porque quando eu orava eu errava. E então aquilo foi deixando tormentado. Eu ia trabalhar de bicicleta na época, e um dia eu já não aguentava mais, querendo orar e não conseguia, pela ansiedade, pelo medo que o meu ego me propunha. E então eu perguntei ao amigo espiritual que dirige-me, meu benfeitor, meu anjo guardião: o que é que eu faço? Ele falou: canta o Pai Nosso, decore o Pai Nosso. É por isso que hoje eu tenho uma memória muito fácil para decorar as coisas, e com a ajuda deles. Então eu cantei o Pai Nosso, e no caminho as pessoas passavam e me viam cantando o Pai Nosso, e eu via alguém dizer: coitado, está perturbado. E eles tinham razão, estava perturbado. Eu cantei o Pai Nosso, depois eu fiz o Pai Nosso, depois ele me ensinou a fazer a prece do coração. Eu venci. Mas eu tinha ficado anos no prefácio do livro Nosso Lar. Eu começava a ler o livro Nosso Lar, eu perdia a conexão por causa da ansiedade. E comecei a ler, fui lendo, fui teimoso, gastei mais ou menos 2 anos. Agora, com todo carinho a vocês, respeito, sem autobiografia, que nós não temos capacidade para tanto, mas eu quero contar uma experiência de alguém que está perto de vocês e viveu. Hoje eu posso ler no meio de qualquer bagunça que não me disperso mais. Treino. Hoje eu posso ler em qualquer lugar, na rua, no banco, na avenida, numa festa. Se eu pegar um livro, eu leio. Eu aprendi a desconectar. Mas foram 2 anos, sem desistir. Ah, mas você não é ansioso? Muito. Mas eu me exercito todo dia para me vencer essa ansiedade. Toda noite eu faço concentração, meditação. Aprendi com Santo Agostinho, na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a Agostinho: qual o meio prático e seguro que tem o homem nessa vida de vencer o assédio do mal e evoluir mais rápido? Um sábio da antiguidade já o disse: conheça-te a ti mesmo. Olha que interessante. Certa feita, Sócrates foi questionado por 7 sábios da época da Grécia, querendo levar Sócrates à vaidade. Eles disseram para Sócrates que Apolo, lá no tempo de Apolo havia falado através da pitonisa que ele era o homem mais sábio da Grécia, que ele conhecia tudo. E perguntaram: é verdade, Sócrates? Ele disse que sim, eu sou o homem mais sábio, porque eu sou um homem que eu sei que nada sei. Então eu estou sempre aprendendo, eu sou sábio. Se eu falasse que eu sei tudo, eu seria ignorante. Traga-me um escravo que eu farei dele um doutor. Traga-me um analfabeto que eu farei dele um professor. Mas como, Sócrates? Eu vou fazer a conhecer ele mesmo
e descobrir as suas potencialidades, que ele é capaz. É isso que nós temos que fazer, desenvolver a nossa capacidade. É saber que nada sabemos, mas que temos condições de saber. A meditação. Então toda noite eu vou fazer uma análise, trazer para a realidade consciente o meu dia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde eu fui que eu errei. Mas não é justificar, que o ego vai falar assim: você ficou com raiva porque ele pisou no seu pé. Não dê ouvido ao ego. Amanhã eu vou pedir desculpa, se agora não dá tempo. Eu deixei de fazer isso. Mas eu deixei porque eu estava cansado. Mas amanhã eu vou fazer, se não dá tempo hoje. Porque à medida que eu vou exercitando, eu vou cumprindo com a minha expiação, isso é, com os meus compromissos, para evoluir, para me chegar até Deus. Então a ansiedade também, ela é resolvida com ajuda psicológica, com ajuda psiquiátrica, com a meditação, concentração, boa leitura e também com oração. Orar, conversar com Deus, Ele vai nos banhar com a energia do seu amor. Ele vai fazer com que recordemos do eu divino que existe em nós, como disse Jesus: vós sois deuses, brilha a luz. Então, meus queridos irmãos, a nossa intimidade é um rio de água potável, porque temos as potencialidades divinas, mas no âmago do nosso ser, a lama, que são os nossos erros, na margem, há folhas, que são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e o carro de boi que passa é o testemunho, é a expiação que chega, é a dor que chega, é o convite ao enfrentamento que chega. Ele passa no rio e mexe com as entranhas do ser, nas entranhas do ser. E a lama vem da raiva. Às vezes o carro de boi é um ente querido que está conosco, um casamento em conflito, o autoconflito, o medo, às vezes um problema de emprego, dificuldade de lidar com um chefe, um companheiro, e todos os dias ele passa. Isso mexe com as nossas emoções. E às vezes nós deixamos que aquela lama continue na superfície, ao invés da gente orar, buscar paciência e deixar que a correnteza do amor leve ela embora. A tolerância, a correnteza do amor, a compreensão, a correnteza do amor. Relembrando da doutora Robin, no livro O Livro do Perdão, ela coloca para nós que perdoar é assumir a nossa percepção e modificá-la. Isto é, ver no ofensor alguém que está doente. Não é concordar, não é deixar de discutir, mas é não brigar, não é guardar ódio, é ver naquele filho que nos agride verbalmente como alguém que está precisando de amor, que está num conflito, pode ser um processo obsessivo, com as suas lutas do passado, ou é um adversário do passado que reencarnou e precisa de amor. Às vezes aquela esposa ciumenta, aquele marido frágil, que às vezes comete o adultério, ou a esposa,
É necessário ver, Rabi, com outra visão. Não é aceitar o erro, mas quando nós mudamos a percepção de alguém que precisa, relembrando a Jesus nesse ensinamento, quando a mulher equivocada foi levada à praça para ser apedrejada por ter cometido um adultério. Adulterar não é só no casamento. Adulterar é modificar, adultera documentos, adultera isso, adultera verdade, adultera isso. E ela ia ser apedrejada. Jesus disse para os agressores: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Isso quer mudar a percepção. Porque se eu não perdoar, mas um dia eu vou precisar de ser perdoado. E a hora que chegar a minha vez, porque eu também erro, nós erramos, nós precisamos de perdão o tempo todo, e nós ficamos o tempo todo: Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Mas quando chega a nossa vez de perdoar, nós temos essa visão distorcida. Não é concordar, não é aceitar, mas não vir, dar chance à pessoa de acertar. Não é aprisionar o sofrimento, não é ficar ali na mesma cela emocional o tempo todo valorizando o erro. Então, para nós espírita, para vencer a ansiedade, o passe, o culto no lar, a água fluidificada, o trabalho no bem, a prática da caridade é um dos melhores medicamentos, aliado aos medicamentos farmacológicos, ou ao floral, ou a outra substância necessária, como a homeopatia, como a fitoterapia, como os chazinhos da vovó. A caridade, porque o trabalho do bem nos traz a produção necessária de noradrenalina, serotonina, endorfina, dopamina, e também nos traz controladamente adrenalina, para que nós voltamos mais vezes no trabalho. Nós sentimos tão bem. É um grande medicamento para a ansiedade, para a depressão, para todos os transtornos emocionais. Mas é muito comum a pessoa fugir. Se ela não enfrentar o problema, o ego vai ganhando uma força e vai gerando pânico, seja social, os pânicos. Então é muito interessante a gente fazer todos esses recursos: a oração, a meditação, a concentração, a leitura saudável, exercício físico. Como é bom para controlar a ansiedade. Uma caminhada, uma corrida, uma academia, um yoga. O yoga é tão bom. A acupuntura. São recursos que nós temos. O reiki. E tantos outros medicamentos naturais para a nossa cura. Mas eu tenho a primeira coisa que aceitar, que eu tenho uma ansiedade patológica, que a minha ansiedade gera todo o transtorno em mim. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Tenha coragem, vocês é capazes de vencer. Se eu conseguir, muitos conseguiram, vocês também conseguem. Mas aceite, não valorize a doença, não rotule: eu sou ansioso, eu sou depressivo. Não, eu estou, porque isso vai ser curado, que é a doença da alma. Numa outra reencarnação, ou nessa reencarnação, nós podemos estar curados. E que Jesus possa abençoá-lo. Muita paz. Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Traga o remédio, Senhor, para as nossas almas. E abençoe, Senhor, a humanidade.
Abençoe os ansiosos, os depressivos, que eles possam curar. Mas abençoe também aqueles, Senhor, que são estimuladores da coragem, da boa vontade, do amor, apesar de ter os seus conflitos existenciais. Que a tua paz, que teu amor envolva todos nós. Muito obrigado a vocês e muita paz.